Muito bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos então à palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10. E vamos hoje terminar este capítulo, nesta série expositiva que temos feito aos domingos, neste Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus. Capítulo 10, e vamos do versículo 34 até ao 42. Alfred Nobel. Muitos de nós já ouvimos falar neste nome, certamente todos, não é? Conhecem este nome. Foi um engenheiro industrial sueco, mundialmente reconhecido por ter inventado o quê? Dinamite. Se calhar não sabiam esta. É verdade. A forma transportada do dinamite. A forma? Transportada do dinamite. O dinamite. Pronto. Ok. Então ele tinha centenas de patentes, este Alfred Nobel, um engenheiro industrial sueco, como disse, nós todos conhecemos pelos prémios, não é? Que são atribuídos com o nome dele. Mas então este facto, o dinamite foi a sua criação mais famosa e lucrativa, ou o transporte deste dinamite foi a mais famosa e lucrativa para ele. Ele desenvolveu o explosivo como alternativa mais segura à nitroglicerina líquida, que era então usada, e pelo que conta a história, por causa de uma explosão que houve numa fábrica dele, que vitimou o seu irmão mais novo, Emil. Ele, preocupado com a forma como seria recordado, não é? E uma curiosidade, não é? Especialmente ele foi apelidado de Mercador da Morte por um jornal que publicou o seu obituário por engano, não é? Ou seja, sabem o que é o obituário? Aquilo que aparece lá quando morrem pessoas, é tipo uma declaração do que ele fez na vida. Então, por engano, foi feito esta publicação, apelidando de Mercador da Morte. Então, Nobel destinou 94% da sua vasta fortuna à criação de uma fundação. O Prémio Nobel, instituído no seu testamento, o galardão que recompensa anualmente aqueles que conferem o maior benefício à humanidade nas áreas da física, da química, matemática, literatura e paz. E, especificamente, o Prémio Nobel da Paz é um reconhecimento internacional concedido a indivíduos ou organizações que fizeram o melhor ou maior trabalho pela fraternidade entre as nações, pela realização e promoção de congressos de paz. Criado por Alfred Nobel, o prémio foca-se então em esforços humanitários, direitos humanos e resolução de conflitos. E estes são os termos e conceitos da paz que o mundo vê, que o mundo vê a paz. Muitas vezes, de forma equivocada, vemos o cristianismo como forma de alcançar este tipo de paz, a paz do mundo. Mas o texto de hoje ajuda-nos a desfazer este eventual equívoco. Jesus apresenta aos seus discípulos que tipo de paz ele veio trazer. Seguir Jesus, ser seu discípulo, ao contrário de que muitos falsos profetas pregam, é estar pronto para enfrentar dificuldades. Pois ele não veio trazer paz ao mundo, mas espada, como já vamos ler a seguir. Então, o nosso texto, no capítulo 10, verso 34, diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria,
a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui a palavra de Deus. Então, uma breve divisão deste texto em 3 partes, do 34 ao 36. Nem sempre o Evangelho trará paz, onde é anunciado. Do 37 ao 39, o discipulado requer lealdade e entrega total, mesmo a própria vida, se necessário. E por último, do 40 ao 42, receber, nem que seja o mais pequeno discípulo de Jesus e a sua mensagem, será recompensado. Então temos este tema principal que Jesus tem vindo a falar ao longo do capítulo 10, destas dificuldades da lealdade e da fidelidade que é preciso ter a Cristo. E depois no final, nos últimos versos, então vem a recompensa. Então primeiro, nem sempre o Evangelho trará paz, onde é anunciado do verso 34 ao 36. Existe uma compreensão geral de que Jesus, o enviado de Deus Pai, veio ao mundo trazer paz. Este entendimento vem com base nas profecias que lemos lá atrás, por exemplo, em Isaías 9, de 6 a 7, onde diz que o governo estará sobre os seus ombros, ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em Zacarias 9 a 10, anuncia o Rei justo e Salvador da filha de Sião, que anunciará a paz a todas as nações. Esta era a esperança de muitos judeus, que este Messias viria estabelecer a paz em toda a terra. O Messias já veio, Jesus já veio, mas esta paz plena em toda a terra, ela será o resultado final. Na consumação dos tempos, onde depois de haver julgado vivos e mortos, se dará um tempo de paz plena, com Jesus a governar sobre todos e sobre todas as nações. Nós agora sabemos e compreendemos isso, mas na altura em que Jesus falara aqui aos discípulos, no verso 34 e 35, certamente esta expressão que ele teve causou choque entre os discípulos, pois Jesus vem negar esta paz esperada por todos e acrescenta que não só não veio trazer paz, como veio trazer espada. Ao lermos Lucas 2,14, os anjos anunciando aos pastores a chegada do Salvador, do Messias, dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Mas continua: a quem Ele quer bem. Jesus trouxe paz àqueles que o receberam. Para os outros foi pedra de tropeço, foi escândalo, gerou e gera até violência, não nos discípulos, mas naqueles que o rejeitaram e que ainda hoje o rejeitam. Compreendemos então o alcance das palavras de Jesus nestes primeiros versículos e tiramos 2 verdades aqui importantes que queria trazer para nós todos hoje. A primeira, Jesus veio trazer paz, sim, entre o homem e Deus. E entre aqueles que o recebem, esta é a mensagem do Evangelho. O caminho para alcançar o perdão e o favor de Deus é Cristo. Ele veio para trazer esta paz, não aquela que o mundo pode dar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma de alcançar Deus, de alcançar paz com Deus, de alcançar a comunhão com Deus. Só por Jesus. Foi Ele que pagou o nosso pecado e nos revestiu com a sua justiça. De outra forma, estávamos separados, estávamos em guerra com Deus. Mas também aqueles que rejeitam esta verdade fazem guerra com os que aceitam esta verdade. Odeiam, rejeitam os discípulos de Jesus. Jesus alerta aos seus discípulos que vão enfrentar oposição, como temos lido. Pois a sua mensagem causa esta discórdia, causa divisão. Não vim trazer paz, mas espada. E a segunda verdade, Jesus não quis dizer que queria espalhar
a sua mensagem através da violência, pela força da espada. Não é nada disso. Aqui a espada é um símbolo não de violência, mas de divisão, não é? De corte em dois, de separação. Este verso 35 e 36 é uma citação de Miqueias 7,6, que é uma profecia do tempo messiânico que viria, não é? O tempo que antecederia ao reino messiânico consumado, não é? Na segunda vinda do Senhor Jesus. A profecia era isto que dizia, assim como Jesus está aqui a dizer, estas divisões entre os homens, o corte de laços mais estreitos, que são os da família direta, elas seriam uma realidade. Filho contra pai, filha contra mãe. Porventura mais fácil para nós compreendermos, nora contra sogra. Estou a brincar, a minha sogra é um anjo e a sogra da Natasha também. Ou seja, neste tempo que se iniciou a primeira vinda do Messias, que veio trazer a boa nova, não é? A nova aliança, o Evangelho de Cristo, o anunciar do reino dos céus, como descrito em Mateus. É neste tempo que, passados mais de 2000 anos, ainda vivemos. Os últimos dias, como diz Paulo também, o tempo da graça, da salvação. É neste tempo que estas coisas aconteceriam e que ainda hoje acontecem. Divisão de famílias por causa de Jesus e do seu Evangelho. Ainda acontecem nos nossos dias, é bem presente. Quando decidimos abraçar o Evangelho, decidimos seguir Jesus, ser seus discípulos, há um preço a pagar. E é importante nós percebermos isto. Engane-se quem pensa que agora com Jesus na minha vida tudo fica mais fácil, é um mar de rosas sem espinhos, entenda-se. Não vão ter mais preocupações familiares no trabalho, com amigos, com os vizinhos, etc. A missão da qual Jesus nos incumbiu de participar, porque também nós, crentes no Senhor Jesus, somos discípulos de Jesus, é bem mais exigente daquilo que nós esperaríamos, certamente. Os momentos de tensão, eles vão ser muitos. Qualquer um de nós, crentes no Senhor Jesus, sente isso no nosso dia-a-dia, não é? Uns mais do que outros. Ser chamado a ser santo, é isto que quer dizer ser chamado a ser separado. E não se enganem, não é separado para viver no mosteiro ou fechado em casa, dentro de portas, não é fechado dentro da igreja, da casa de oração, fechado sobre nós mesmos. Não somos do mundo, é verdade, mas vivemos no mundo. E as almas que Deus tem para alcançar estão ainda, muitas delas, perdidas pelo mundo. Esta foi a missão incumbida primeiro aos 12 e agora a todos os seus discípulos. Nós também, crentes no Senhor. No verso 16, um pouco mais atrás, Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas. Para onde? Para o meio dos lobos. O nosso terreno de ação é esse, no meio dos lobos. Por isso, sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas, né? Puros, fiéis à palavra. Não vim trazer paz, mas espada. Esta será a causa da desarmonia ou divisão com os incrédulos, sejam pais, sejam mães, sogras ou qualquer um da nossa própria casa ou fora da nossa casa. A causa da desarmonia, da divisão, será a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Jesus e ao seu Evangelho. Verso 37, então, em segundo lugar, o discipulado requer entrega total, mesmo a própria vida, se necessário. E verso 37 diz o Senhor Jesus: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Acho que todos concordamos com o que vou dizer. Ninguém ama mais os nossos filhos do que nós, pais. Este laço entre pais e filhos é forte, é visceral, não é? Vem cá de dentro.
Para as mães é até um amor umbilical. Ninguém toque nos nossos filhos, não é? Ninguém magoa os nossos filhos. Não sejam injustos com os nossos filhos, senão aí vêm os pais para os defender. Principalmente as mães aos menininhos, não é? A família é uma instituição de Deus. Devemos honrar os nossos pais. É mandamento de Deus. Família é um projeto de Deus para os homens. É este afeto, aliás, que une as famílias. E Jesus pega neste amor visceral, umbilical, para dizer: se amas mais o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, mais do que a mim, não és digno de mim. Jesus reivindica para si um lugar superior entre esse amor, entre os pais e filhos. Isto é importante percebermos também para a compreensão de quem é Jesus, da pessoa de Jesus. Nenhum mero homem, por mais importante que fosse, teria o direito de exigir para si um amor maior do que aquele que une pais e filhos. E é isto que Jesus reivindica para si mesmo. Por ser Jesus quem é, Ele pode exigir tal amor para si, dos homens, dos seus discípulos. A nossa entrega na educação dos nossos filhos, no sustento, no amor pela nossa família, é um dever cristão fundamental. Mas jamais pode substituir ou pode comprometer a devoção a Deus. Deuteronômio 6:5, e o Senhor Jesus depois em Mateus 22:37, confrontado com os escribas e fariseus que lhe perguntaram quais são os mandamentos, então o mandamento mais importante, e Jesus disse 2, e disse que daqueles 2, toda a lei e os profetas precediam aqueles 2, e disse: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu sou pai, sim, também sou pai, mas sou filho de pais descrentes. E nunca foi um entrave para mim, eu pessoalmente, o facto de querer frequentar uma igreja, neste caso evangélica, não houve impedimento nenhum. E certamente que outros têm outros testemunhos a dar, mas Jesus deixa claro, com esta expressão de não é digno de mim, que quem queira seguir Cristo deve examinar as suas prioridades. O discípulo de Jesus deve garantir que ama mais Jesus que os seus próprios familiares mais chegados. Qualquer amor menor que este é uma afronta à sua glória, à sua majestade. Não é digno de mim. Nem sempre teremos que escolher, graças a Deus por isso. Nem sempre haverá esta tensão. Mas se tivermos, Jesus deixa claro: se amas mais os teus filhos ou pais do que a mim, não estás preparado para a missão de ser meu discípulo. Jesus continua no verso 38 a alertar para o custo, para a dificuldade de o seguir, e diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui a referência à cruz é até surpreendente, não é? Pois Jesus, a esta altura, não tinha predito ou dito, não é? Ou profetizado aos seus discípulos o que lhe iria acontecer mais à frente, a morte na cruz. Apesar disso, esta imagem de tomar ou de carregar a cruz para aqueles judeus que o estavam a ouvir, os discípulos, os 12, que viviam sob o domínio romano ainda, era um símbolo de uma prática horrenda, de dor, de sacrifício, antes mesmo da crucificação em si. A morte na cruz era para aqueles criminosos mais desprezíveis da sociedade. Qualquer pessoa que tivesse um familiar morto na cruz era uma vergonha perante o resto da sociedade. Ou seja, Jesus vai mais longe na questão da fidelidade, na lealdade dos seus discípulos. Ele enfatiza-a relacionando-a ao ato de carregar a cruz. Para nós esta metáfora parece que é distante,
Esta metáfora de carregar a cruz até à vista, aliás, como um símbolo de orgulho, de conquista. Mas para aqueles ouvintes, discípulos de Jesus, que eram judeus, que tinham visto, presenciado pessoas a carregar a cruz, a serem crucificadas, eles tinham bem presente o arrepio que seria ser condenado a tal dolorosa e vergonhosa sentença. A crucificação era um ato público que trazia escárnio e desprezo para todos aqueles que assistiam. E conclui Jesus dizendo no 39: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está a dizer, em primeira instância, que os seus discípulos serão obrigados, porventura, a escolher a vida eterna. Aliás, a negar o Senhor para salvar a sua própria vida física, ou confessar o seu Senhor mesmo com o sacrifício da própria vida. E neste último caso, a vida perdida, sacrificada pelo Senhor, terá uma recompensa da vida que Jesus veio oferecer, a vida eterna. Quem, todavia, diz o Senhor Jesus, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus faz este jogo de palavras, dando contraste à mera existência terrena que nós conhecemos, até pode ser preservada, evitando o sacrifício, ou o martírio, com a verdadeira vida, que não depende desta sobrevivência física e que pode ser alcançada com a disposição, precisamente, de, se assim necessário, morrer pelo Evangelho de Cristo. Nós vivemos num país que é um país livre. Morrer por defender a nossa fé é uma coisa que não faz parte, do nosso dia-a-dia. Mas existe esta tensão em muitos países, ainda hoje. Cristãos são mortos brutalmente porque não quiseram abandonar a sua fé. Por isso estas palavras de Jesus eram direcionadas não só para estes 12 discípulos naquela altura, mas para os discípulos, mas para todos. Ou seja, para aqueles 12 que sofreram realmente perseguição, Lembrando que dos 12, 10 deles foram mortos como mártires. Mas também para os seus discípulos de hoje, que em muitos países têm que decidir entre achar a sua vida, preservar a sua vida terrena e negar Cristo, ou perder a sua vida por amor a Cristo. Mas mais uma vez estes últimos recebem o dom da verdadeira vida. A vida eterna com Deus, com Jesus. Mas este princípio que Jesus lança aqui pode ser também compreendido de forma não literal. Perder a vida, e achar a vida. Este princípio pode ser aplicado a muitas situações em que as pessoas, a única coisa que buscam é apenas a aprovação do mundo, dos homens, a prosperidade e os prazeres deste mundo, em vez do menos confortável status, digamos assim, de ser discípulo de Jesus. Muitos de nós, se não todos, não sabemos, não enfrentaremos a execução literal das nossas vidas, não seremos martirizados, mas compreendemos que temos que mortificar muitas coisas na nossa vida se queremos seguir Cristo. E se já seguimos Cristo, sabemos que temos que fazer muitas coisas, muitas escolhas, às vezes pequenas coisas. A forma como falamos, como agimos, os sítios que frequentamos, os vícios que rejeitamos. Que tudo isto tem que ser conforme a fé que professamos. Então agora nós, amados, compreendemos bem o que Paulo diz, na carta aos Filipenses, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver, se eu vivo, é por Cristo, é em Cristo. Se eu morro, é lucro, porque eu já tenho a vida que preciso. Na minha vida com Cristo, não importa se tenho que morrer, seja morrer para os prazeres do mundo, para o pecado, ou se é mesmo morrer para defender o Evangelho num país onde isso possa ser inaceitável, isso seja a minha sentença de morte.
Voltando um bocadinho lá atrás, ao 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não importa que soframos perseguição, rejeição, sermos chamados retrógrados, sermos chamados de loucos. Não esperemos ser bem aceites quando defendemos os valores bíblicos cristãos. Não esperemos essa facilidade. Tudo isso é cumprimento do que Jesus alertou aqui aos seus discípulos. Recordamos no verso 25, ele diz: se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos domésticos. Se a mim trataram desta forma, a vocês vão tratar muito pior. Se acontecer o contrário, amados, desconfiem. Ou de facto estão-vos a receber pelo que vocês são, não é? Mensageiros de Jesus, e o Evangelho então está a alcançar quem tem que alcançar, os filhos de Deus, ou estamos a entregar eventualmente a mensagem errada. Mas se de facto vos receberem pelo que são, pela mensagem que levam de Cristo, então estão em terreno santo. Chegaram onde Jesus quer que cheguem para resgatar os que são seus. Verso 40 a 42, então a terceira parte: receber, nem que seja o mais pequeno discípulo de Jesus e a sua mensagem será recompensado. Jesus alerta para isto nas suas demandas, não é? Nas suas exigências. Vão haver dificuldades, é verdade, mas a recompensa supera toda a tribulação. Seguir Jesus, amados, vale a pena. Seguir Jesus vale a pena. A vida que Ele promete é muito maior do que esta que nós conhecemos, por boa que nós pensemos que seja. E nessa vida existe uma recompensa por toda a perseverança na fé em Cristo Jesus, aqui neste mundo. Perseverança no Evangelho, perseverança do não negar Cristo. Perseverança de amar mais Cristo que qualquer coisa ou outra pessoa. Terá a sua recompensa, o seu galardão, como diz o texto. Ao terminar esta série de exigências, as exigências de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não é? Existirá hostilidade, os discípulos e nós temos que saber disto, existirá hostilidade, perseguição, mas também haverá quem esteja disposto a receber e oferecer hospitalidade aos discípulos. Jesus aqui nestes versículos termina com este tom positivo, não é? Encorajador, de que a mensagem do reino dos céus vai encontrar também quem a receba. Jesus advertiu um pouco atrás, verso 14 e 15, sobre o castigo que recairia sobre aqueles que os recusassem receber. Mas agora ele declara a bênção a todos os que o receberem. Pois receber os discípulos de Jesus e a sua mensagem é receber o próprio Jesus, o mestre dos discípulos. E receber Jesus é receber quem o enviou, Deus Pai. Neste verso 14, onde Jesus diz isto, demonstra também a grande ideia de missão. Jesus foi enviado com um propósito divino, de trazer à terra o seu reino, o reino dos céus. Por sua vez, enviou os seus discípulos para que estes também participem nesta grande missão de espalhar a boa nova do reino. Isto deve-nos, amados, fazer refletir. Deve-nos fazer refletir nas nossas próprias vidas como crentes. Estaremos nós a ser também participantes deste propósito de levar a mensagem de Jesus aos outros? Ou estamos a guardar para nós esta mensagem de salvação? Porque a missão não acabou nestes 12 discípulos. Porque Jesus estava a falar agora inicialmente. Há muito trabalho a fazer. Nós não precisamos de ir de cidade em cidade, não precisamos de ir de país em país, necessariamente. À nossa volta, junto de nós, espalhar a boa salvação, o Evangelho de Cristo. Nós podemos fazê-lo isso muito perto de nós, a quem nos rodeia. Não só com palavras, mas também com o testemunho que damos,
com as nossas ações. Nos versos 41 e 42, existem aqui algumas interpretações. Podemos ler e compreender que Jesus estaria a sugerir, eu não creio assim desta forma, receber diferentes graus de recompensa, ou então, e penso que esta será a forma correta de entender, recebendo a pessoa e a sua mensagem seja profeta, e podemos, de uma forma simples, não é? Uma pessoa com um grau de conhecimento maior, seja um justo, a categoria mais ampla de crentes, não é? Experimentados, maduros, ou estes pequeninos, esta expressão de Jesus, que inclui todos os crentes comuns, digamos assim, não especialmente instruídos, mas capazes de levar a simplicidade, digamos também assim, do Evangelho aos outros, recebendo qualquer um deles, assim como eles são, profetas, justos ou pequeninos, receberão todos eles a recompensa, não é? O galardão. Logo à partida, essa recompensa é a própria mensagem do reino dos céus, que é levada por estes discípulos. A esperança de salvação que o Evangelho de Cristo leva às pessoas, ou traz às pessoas. Mas sabemos que o que nos espera lá no porvir, no reino consumado, no tempo eterno com Jesus a reinar para todo o sempre, é a maior recompensa que nos espera é essa. A maior recompensa de receber Jesus nas nossas vidas, o galardão maior, é a vida eterna com Ele. E esta está ao alcance daqueles que recebem, nem que seja o mais pequenino discípulo de Jesus, e lhe dá, ainda que seja um copo de água fria, não é? Que um gesto simples, um gesto, uma tão pequena ajuda. E este gesto relaciona-se com o que Jesus disse também, um pouco atrás, no verso 12, que diz: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ele a vossa paz. Mas também, amados, está intimamente ligado, um bocadinho à frente do capítulo 25, e peço a todos que abram, capítulo 25, quando fala aqui no julgamento, no capítulo 25, do 31 ao 40, e vamos ler, e já compreendemos esta expressão destes pequeninos, e também, se calhar, desfazemos algum equívoco que há a utilizar esta passagem, e que diz assim, Mateus 25, 31: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste-me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou de sede e te demos de beber? E quando te vestimos? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre que fizeste um destes pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Fazer bem aos que vão em nome de Jesus, recebê-los, receber a sua mensagem, é fazer bem a Jesus, é receber a mensagem de Jesus. É isto que Jesus está aqui a dizer, assim como está no nosso texto lá atrás. Muitas vezes é associado esta passagem ao fazer obras para conquistar
esta entrada no reino dos céus. E o que Jesus aqui está a dizer é isto mesmo: fazer bem aos meus, não é? Aos que eu enviei em meu nome é fazer bem a mim. Receber os que eu enviei em meu nome é receber a mim. Concluindo, receber o mensageiro implica receber a sua mensagem, ou seja, aqui Jesus termina o seu discurso com um tom otimista. Não menciona a alternativa negativa, não é, como fez anteriormente. Jesus focou-se e quis transmitir a escolha acertada, a escolha correta, ou seja, a esperança de uma resposta positiva à sua mensagem. Lembrando logo no verso 14 que quem recebe o enviado recebe quem o enviou. Quem recebe os discípulos recebe Jesus, quem recebe Jesus recebe quem o enviou, Deus Pai. Então, 3 aplicações, irmãos, que seguem a linha da estrutura do texto, dos 3 títulos que dei. Primeiro, ser discípulo de Jesus trará dificuldade e oposição. Não podemos esconder isto quando nós pregamos o Evangelho. Não existe uma vida com Cristo livre de dificuldades. Como todos os demais têm dificuldades, nós também continuaremos a ter essas dificuldades, mas Jesus prometeu estar connosco, como fez com os discípulos, como podemos ler no verso 19 e 20 deste capítulo 10. Jesus veio trazer discórdia, é certo, separação, logo à partida, separação do pecado. Jesus veio para que tenhamos uma vida de santidade. E isto traz consequências diretas à nossa vida. Esta separação leva o mundo a olhar-nos, nós, crentes do Senhor, com desprezo, ódio até às vezes, e muitas vezes os da nossa casa. Ser crente, ser cristão tem as suas exigências, mas no final tudo valerá a pena. A recompensa que temos ainda nesta vida de paz com Deus e da que há de vir da vida eterna galardoa toda a nossa perseverança, não esquecendo que só conseguimos perseverar na fé, mantendo-nos firmes em Cristo Jesus, não por esforço próprio, mas porque o Consolador está connosco. Segunda aplicação, ser discípulo requer entrega total, como vimos. Não existe forma de nos mantermos neutros em relação às exigências de Jesus. Se quiseres me seguir, tens que me amar mais do que qualquer outra pessoa, pois eu sou Deus. É isto que diz Jesus. Se vais custar a tua vida, não sei. Apenas toma a tua cruz e vem após mim. Se isso for morreres por mim, que seja. Se isso for perder os teus projetos pessoais, que seja. Se isso for teres que te separar da tua família, que seja. Pois quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Tens obrigatoriamente que passar por esta toda tribulação? Não, necessariamente. Mas tens que estar preparado para poder passar por estas dificuldades, por estas exigências. Temos que estar preparados para isto. Jesus não divide glória com ninguém, nem com nada. Ele quer entrega total de todas as áreas da nossa vida. Em terceiro e por último, a recompensa da fidelidade e do receber a mensagem do Senhor Jesus. Aquilo que nos espera, amados, é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que possamos passar aqui neste mundo presente. A primeira recompensa que recebemos assim que recebemos Jesus é o perdão dos nossos pecados, porque é através dele que temos nova comunhão, ou novamente comunhão com Deus Pai, comunhão quebrada lá atrás por Adão, pela sua desobediência. Este é o tipo de paz que Jesus veio trazer ao mundo, não é? Paz com Deus. Paz entre os crentes, a quem Ele quer bem, como diz em Lucas. Não a paz que o mundo espera entre as nações e todos os povos do mundo. Jesus ainda não veio trazer essa paz. Por agora Ele trouxe, como nós vimos, espada. Espada para separar os que são seus dos que o rejeitam. Espada que cria esta divisão
necessária entre crentes e incrédulos. A mensagem de Cristo traz vida para uns, mas trará morte para outros. Não porque ela não tem poder para salvar todos, mas porque alguns a rejeitam. E a última leitura em João 1, 9 a 12, que nos diz isto mesmo, que o poder da salvação de Jesus é um poder total, mas nem todos o vão aceitar, por isso é que não haverá salvação para todos. E diz assim, João 1, capítulo 8, para compreendermos melhor. Ele não era a luz, falando de João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, Jesus Cristo, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Jesus veio para, junto com ele, aos que creem no seu nome, nos fazer filhos de Deus. E a recompensa é a vida eterna com ele. Todos que receberem Jesus, que receberem a sua mensagem de salvação, recebem o dom de Deus. Assim como a paz, recebem a vida que o mundo não pode dar. Que a palavra de Deus nos abençoe. Amém.